Aleluia. Podemos tomar os nossos lugares nesta noite. Antes de meditarmos na palavra do Senhor, quero começar por enviar um pedido de desculpas lá para casa. Nós tivemos algumas dificuldades no início da nossa transmissão. Graças a Deus já tudo está devidamente resolvido e agora sim podemos estar em direto convosco, como é nosso desejo. Bem, nós estamos festejando o Natal e por isso eu hoje gostava de falar convosco um pouco acerca do Natal. E hoje eu gostava de falar acerca da atividade do Espírito Santo nos eventos natalícios. Muitas vezes nós olhamos para estas coisas e nem nos damos conta de quão sobrenatural, quão grande foi a atuação do Espírito Santo de Deus neste tempo tão especial de Natal. Em boa verdade, nós podemos dizer que toda a Trindade esteve envolvida em toda a época natalícia. Se nós formos ver, Jesus veio porque Deus planeou e Deus enviou Jesus Cristo. Amém? Em segundo lugar, o Filho foi quem veio. Portanto, ele esteve mais do que envolvido. Ele nasceu lá em Belém, da Judeia, e ele esteve mais do que envolvido em toda esta época natalícia. Mas sobra uma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo esteve envolvido? Olha, ele foi quem trabalhou no terreno. Nós já vamos ver isto de uma forma mais esmiuçada. Em João, no capítulo 8 e no versículo 42, nós conseguimos ler o seguinte. João capítulo 8 e no versículo 42, eu irei ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, e diz: disse-lhes Jesus: se Deus fosse de facto o Pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por minha própria conta, mas foi Deus quem me enviou. E em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Deus enviou o seu próprio Filho. Então, meus amados, toda a Trindade está envolvida no Natal. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Será que algo tão importante como o Natal podia ser diferente? Será que algum deles podia ficar aliado de uma coisa tão importante? Não. Sempre que existem eventos muito importantes, toda a Trindade é envolvida na atividade. A atividade do Espírito Santo, ela aparece em partes como a concepção de Jesus como homem, na mensagem profética do Natal, na revelação. E quando nós olhamos para estas três coisas, nós perguntamos: então, mas onde é que esteve o Espírito Santo? Vamos ver. Vamos ver uma por outra para tentarmos perceber. Olha, em primeiro lugar, esteve nos anúncios sobrenaturais. Normalmente, nós falamos acerca de Jesus e esquecemos um bocadinho de João Batista, mas ele aparece junto. O nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus. João Batista, quando estava para nascer, seu pai Zacarias, ele recebeu o anúncio do seu nascimento. E é interessante que aquilo que lhe é dito é que o bebê seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista foi alguém muito especial. Podemos, noutra altura, olharmos para isso e percebermos isso bem na palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O anúncio a Maria e a Zacarias, ambos, foi feito pelo
pelo anjo Gabriel. Bem, quando Maria e José recebem a notícia de que Jesus vai nascer, eles recebem a notícia de uma forma sobrenatural. Maria ainda discutiu. Isso não é possível. Não me parece. E aquilo que lhe foi dito é: o que está gerado é do Espírito Santo, por isso é possível. Permitam-me ler convosco um texto que encontramos no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1 e no versículo 20. E agora deixem-me rapidamente olhar para José. José era uma parte complicada neste processo. Concordam comigo ou não? Sim ou não? Era uma parte complicada. Muito complicada. E agora veja o que é que aquele homem pensou fazer. Isto é uma coisa muito estranha, mas eu até gosto da Maria. O melhor que eu tenho a fazer é desaparecer. E quando ele estava a pensar e a projetar isto, de forma sobrenatural, Deus intervém da seguinte forma. Veja, 1:20 de Mateus. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Porquê? Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. A gente já vai ver o que é que isto significa mais à frente. Nós olhamos para isto e nós percebemos que José, que tinha um papel tão complicado, tão difícil, Deus preocupou-se em lhe trazer a informação correta, de uma forma sobrenatural. Pensemos como é que Jesus vem à existência. O argumento de Maria é simples e lógico. Nunca tive relações com ninguém, por isso eu não estou grávida. Ponto. E o que lhe é dito é: está gerado em ti alguém que foi gerado pelo Espírito Santo. O anúncio a José em sonho era necessário para que ele acreditasse. Provavelmente ele teria dificuldade em acreditar nesta temática, nas palavras de Maria. Então, Deus fez questão de lhe enviar uma outra forma para ele saber. Veja Mateus 1:20, nós já lemos. Lucas 1:35, diz: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer se chamará Filho de Deus. Esse bebê que está no teu ventre é teu e de Deus. Esse bebê foi gerado por Deus dentro de ti própria. E isto é muito complicado para eu vos explicar. Acredito que não foi mais fácil para Maria. Mas era esta, e é esta, a realidade e a verdade que nós precisamos de perceber acerca do Natal. Se fosse uma coisa normal, corriqueira, se fosse uma coisa fácil de explicar, então nós estávamos diante de alguma coisa simples, de alguma coisa que acontece vulgarmente. Mas a verdade é que nós estamos diante de alguma coisa que aconteceu uma vez. Só uma vez. E que não é fácil de vos apresentar uma explicação. Onde ver que quando as pessoas põem em causa a pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, a primeira coisa que põem em causa é o seu nascimento.
E a segunda coisa que põe em causa é a sua ressurreição. Se você disser que Jesus teve fome, ninguém vai prestar muita atenção. Que Jesus foi crucificado, foram tantos. Que Jesus foi maltratado, foram tantos. Quando você diz que Jesus ressuscitou, as pessoas dão 2 passos atrás e dizem: como é que é isso? Eu nunca vi uma coisa assim. Quando se diz que nasceu um bebê em Belém, nasceram muitos. Quando se diz que Maria teve que fazer uma viagem no final da sua gravidez e que não teve grandes condições para ter o bebê, eu quero vos dizer uma coisa: devem ter sido muitos. Mas, quando se diz que Jesus nasceu e que Maria era virgem, as pessoas dão 2 passos atrás e dizem: como é que isso pode ser? Se não houvesse o sobrenatural, Jesus era apenas mais um homem. Mas ele, apesar de ser homem, ele é o Filho de Deus. Amém. Deixem-me tentar falar um bocadinho mais acerca da concepção. A descida do Espírito Santo. O envolvimento da sombra. Vamos lá recuperar o versículo. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós encontramos aqui algumas expressões. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Vais ser envolvida com o poder do Altíssimo e com a sua sombra. Se nós formos olhar bem para este texto, nós precisamos de perceber algumas coisas. Primeiro, vemos que esta sombra é promotora do milagre da concepção. Vemos também que a sombra não é uma inovação na altura do Natal. Porque vemos desde o início, lá no deserto, que Deus enviou uma nuvem para fazer sombra. Que aquela sombra era uma sombra tão especial que fazia coisas sobrenaturais. Vemos também que quando houve, e nós já vamos ler estes versículos, quando Jesus se transfigurou, novamente apareceu uma nuvem e envolveu-os. Há aqui uma envolvência. E agora, quando é falado acerca da concepção sobrenatural de Maria, de Jesus em Maria, novamente surge esta envolvência. Veja comigo, a sombra está ligada com a sobrenatural presença de Deus. Surge no deserto e surge no monte da transfiguração. Leiamos o texto de Êxodo 40, no verso 34 até ao verso 35, onde encontramos o que aconteceu no deserto. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem estava lá, aquilo estava tudo envolvido. Estava tudo envolvido. Vejam se não é um cenário parecido àquele que nós vimos há bocadinho, quando é explicado a Maria que ela vai ser mãe. Esta sombra é capaz de cuidar, esta sombra é capaz de proteger, esta sombra é capaz de fazer o sobrenatural. O menino adotaria o nome do Pai, Filho de Deus. E, meus amados irmãos, olhando para isto, nós podemos perceber muito bem que Jesus Cristo, que estava nascendo no ventre de Maria,
ele não era apenas mais uma criança, mas ele era o Filho de Deus. Amém? Sabe qual foi o problema dos judeus naquela altura? É que eles voltavam-se e perguntavam: mas não é este o filho do carpinteiro? O filho de Maria? Mas eles não conseguiam ver o Filho de Deus. Mas quando Jesus, ele morre na cruz e acontece toda aquela quantidade de eventos sobrenaturais, até aqueles que não era suposto perceberem nada, como os soldados, os carrascos que estavam lá para fazer a execução, puderam dizer verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Amados irmãos, prezadas irmãs, eu quero dizer-vos que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, porque não aconteceu tudo naturalmente. Muita coisa é sobrenatural. Amém? Olha, nas mensagens proféticas, a profecia a Isabel, a profecia de Simeão e a profecia de Ana. Há uma expressão que eu encontro em Maria e que acho muito interessante. Maria guardava todas estas coisas, ou conferia todas estas coisas no seu coração. O que é que Maria conferia? Tinha-lhe sido prometido e ela apenas percebeu que estava grávida. De resto, ela não tinha visto muito mais. Nasceu uma criança e ela apenas viu que tinha um filho. Mas de repente chegam os pastores. De repente ela chega ao templo e aparecem duas pessoas conhecidas daquela altura e essas pessoas trazem uma revelação da parte de Deus. E Maria conferia todas estas coisas no seu coração. Olha, Lucas, capítulo 1, nós encontramos aqui alguma situação bem interessante, porque nós vamos ver que... Deixem-me ler o texto convosco. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, Maria foi visitar a prima, Isabel, que também estava grávida, e agora, quando se cumprimentam, diz que a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria sabia que estava grávida, agora de repente houve uma coisa destas. Ela ia conferindo no seu coração. E veja, episódio após episódio, a presença do Espírito Santo, ela está lá, fazendo coisas sobrenaturais que não dava para explicar. Uma coisa que eu encontro aqui é que Isabel diz a Maria: bem-aventurada a que creu. Olha, tu ainda não vistes nada, ainda não viste a cara do bebê, ainda não sabes como ele é, ainda não percebestes nada, mas tu crestes. Tu acreditaste. E nós precisamos, como Maria, de acreditar. Hão de ver que na sequência destas palavras, Maria rompe num cântico: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O Espírito Santo toma conta daquele momento e faz
de um simples cumprimento, um momento muito especial. Meus amados irmãos, o Natal foi muitas vezes assim. Coisas simples, coisas banais, e o Espírito Santo toma conta para que fosse um momento especial. Olha, veja mais. Isabel confronta-se não com a dignidade da sua prima Maria, mas com a dignidade do fruto do seu ventre. O que está gerado dentro de ti, esse é o Filho de Deus. Esse é o meu Senhor. E Maria recebe a distinção pelo facto de ter querido. Bem, depois nós temos um outro exemplo, que é o exemplo de Simeão. Simeão surge dirigido pelo Espírito no templo, tendo-lhe sido revelado anteriormente que não partiria sem que antes ele tivesse a oportunidade de ver quem era o Messias. Simeão vivia todos os dias a dizer: eu não vou fechar os meus olhos sem antes eu ver o Messias. Permitam-me trazer-vos o texto. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: meus amados, vejam a quantidade de vezes que o Espírito Santo aparece aqui neste texto. A quantidade de vezes que ele agiu para que isto fosse possível. A sua atividade era tão grande que aquele homem foi no mesmo dia, à mesma hora, ao templo, para se encontrar com duas pessoas que todos achavam que eram iguais aos outros. Com uma criança que era apenas mais uma criança, mas que ele sabia que era o Filho de Deus. Amados irmãos, o Espírito Santo, ele consegue pegar em coisas que parecem iguais e mostrar quão diferentes elas são. Porquê? Porque é o Espírito Santo de Deus que conhece todas as coisas. Olha, veja comigo. Sabe com exatidão quem é um menino e o que representa. Sabe qual é a continuação do texto que eu há bocado não li? Os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Agora imagine o que é que isto representou para as pessoas que ouviam. Olha que palavras tão bonitas. Agora veja quão diferente isto representou para Maria. Amém? O Espírito Santo tem a capacidade de pegar em palavras banais e fazer com que elas sejam especiais num determinado momento para determinadas pessoas. Toda a gente ouviu a mesma coisa. Para muita gente foi interessante, mas para alguém foi especial. O Espírito Santo faz isto. Queda e elevação de muitos, para sinal de que é contraditado, e eu não irei agora pensar nestes pormenores, mais à frente, talvez, num outro dia falaremos sobre isto, e ainda profetiza que a morte de Jesus trará ou será motivo de sofrimento para Maria enquanto mãe, enquanto mulher. Bem, falemos agora acerca de Ana. Ana era uma pessoa muito especial. Lucas
faz questão de a caracterizar como profetiza. Veja o texto que ele escreve, Lucas capítulo 2 e no versículo 38. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A minha pergunta é, o que é que ela sabia acerca do menino? Melhor, o que é que ela sabia acerca do futuro? Ela não sabia nada dela própria, mas ela profetizou da parte de Deus. Amados irmãos, prezadas irmãs, a presença do Espírito Santo nesta altura foi muito grande. Faz uma descrição da sua piedade. Apesar do texto não discriminar o conteúdo das suas palavras, refere que ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Bem, e por último, eu queria falar-vos na atividade do Espírito Santo na revelação. E irei falar em 3 pessoas. Um deles já falei, portanto vou avançar rápido, falarei dos outros 2. E a primeira deles tem a ver com os magos. Os magos foram enganados. Vocês gostam de ser enganados? Não. Porquê é que eu estou-vos a ver a olhar assim com um ar muito sério para mim? Como quem diz, o pastor está a perguntar se nós gostamos de ser enganados. Isto é coisa que se pergunte. Quem é que gosta de ser enganado? Só que sabe uma coisa, uma das características é que quando nós somos enganados nós não sabemos. Senão não era engano. E sabe, os magos foram muito satisfeitos. À procura onde estava Jesus e disseram, e nós tomámos o compromisso de voltar a Herodes e de lhe dar as coordenadas GPS para ele ir lá ter e também poder adorar a Jesus. Lá estavam os magos tão enganados. Mas sabe uma coisa? Deus nunca se engana. Amém? E se é verdade que os magos não sabiam das intenções de Herodes, Deus sabia. E veja como ele faz. Mateus capítulo 2 e no versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Herodes ficou aborrecido. Ele pensava que estava a enganar toda a gente. E de repente ele percebeu que ele é que foi enganado. E o Herodes, ele tinha um bocadinho assim de mau feitio. Meus amados irmãos, prezadas irmãs, o Espírito Santo de Deus trabalha, ele não está preocupado com o feitio. Ele não está preocupado com as intenções, mas ele está preocupado com o seu propósito. E o propósito era que Jesus Cristo viesse a este mundo, crescesse, se fizesse homem e fosse dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Sabe o que aconteceu? Todos aqueles que tentaram ir contra o plano de Deus viram as suas intenções serem frustradas, porque Deus cuidou. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele que cuida. Tantas vezes de uma forma tão simples, de uma forma tão singela, mas ele contorna as coisas para que tudo possa acontecer de acordo com a sua vontade. Bem, Simeão eu já falei, mas eu queria falar um bocadinho convosco acerca de José. Às vezes José não lhe é dada a importância que ele tem. Fica assim meio escondido, esquecido. Mas eu quero dizer-vos que José teve um papel muito importante na vida de Jesus, sobretudo na sua infância.
veja que José, ele recebe da parte de Deus a mensagem de que aquele que estava no ventre de Maria era o enviado de Deus, e ele assume a responsabilidade de cooperar com Deus para cuidar daquela criança. Leva Maria até Belém para ter o bebê com todo o cuidado. E agora, de repente, o anjo do Senhor aparece a José. E o anjo diz-lhe: olha, pega no menino, pega na mãe e vai para o Egito. Fica lá até eu dizer. Porque vão procurar essa criança para a matar. E sabe uma coisa? José, ele, nesta ligação que ele tinha com Deus, que vem logo quando lhe é dito que Maria está grávida e que aquela criança que ia nascer era gerada pelo Espírito Santo. Agora José, ele assume a responsabilidade de pegar na mãe, de pegar na criança, de a levar para o Egito e de a proteger. Coisa extraordinária, não é? Sabe porquê? Porque o Espírito Santo de Deus continuou se movendo, continuou agindo. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos olhar para esta forma sobrenatural de Deus se manifestar durante o tempo do Natal. E que possamos pensar que o nosso Deus ainda hoje quer se manifestar de forma sobrenatural no meio do seu povo e da sua igreja. E que nós precisamos de ficar prontos e disponíveis para ouvir a sua voz e para fazer aquilo, seguir as diretrizes que Ele tem para cada um de nós. Que o Senhor rico e poderosamente possa abençoar os meus amados irmãos e irmãs e quero desejar a todos um Feliz Natal. Amém. Feliz Natal será se Jesus Cristo estiver verdadeiramente nos nossos corações. Se o Espírito Santo de Deus tiver presença constante nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe os meus amados.